Olá pessoal, eu sou o Thiago Cruz, filho do Milton Cruz e fundador do Segredo dos Jogadores. Hoje é a segunda aula da Semana do Futebol em Família, onde nós mostramos como você pode ajudar o seu filho a se tornar um jogador de futebol profissional. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como encontrar o clube ideal para cada momento da carreira do atleta em formação. Antes de seguir, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelas mensagens de incentivo. Isso é algo que nos dá cada vez mais prazer em ajudar as famílias que tenham esse sonho dentro do futebol. E além dessa mensagem, nós recebemos diversas perguntas. Para ser sincero, foram mais perguntas que a gente poderia imaginar. E estamos fazendo o máximo para responder todas as perguntas. Então, se você ainda não deixou a sua pergunta ou comentário, assim que terminar essa aula, não se esqueça de comentar aqui o que você está achando das aulas até agora. No final dessa aula, eu vou selecionar algumas perguntas aqui e responder. Eu encerrei a primeira aula com uma lição de casa para vocês. Vocês se lembram? Comentei sobre alguns pais e familiares que acabam prejudicando a carreira do filho por conta de pequenos erros e citei alguns exemplos. A primeira aula eu queria que fosse uma mensagem rápida e eficiente. E se você está me assistindo agora e ainda não viu a primeira aula, eu aconselho que você assista, porque esses exemplos são muito comuns no meio do futebol. E isso acontece diariamente ou semanalmente com seus filhos. Como eu falei na primeira aula, antes de você ajudar o seu filho a ser jogador de futebol, você precisa entender se você, como família, está no caminho certo. Bom, se você já viu a primeira aula e está aqui comigo, quer dizer que você entendeu a diferença de um familiar de um atleta e a diferença de ser um torcedor do atleta. Agora, eu queria deixar claro para vocês uma grande questão no esporte em geral. Cada atleta tem o seu tempo e diferente de amadurecimento. Gravem essa frase, é muito importante. O que é exatamente o amadurecimento? O amadurecimento do atleta é quando ele está pronto fisicamente, tecnicamente e psicologicamente para jogar em certo nível de competição. Vocês sabem explicar por que alguns atletas sobem para o futebol profissional com 17 anos, mas só conseguem se destacar com 20 ou mais? Enquanto outros atletas sobem e conseguem se destacar com 17 e depois dos 20 acabam perdendo espaço e até sumindo das principais competições? Vocês conseguem entender por que alguns atletas se destacam em clubes médios e pequenos e quando são contratados para clubes maiores ou grandes não conseguem render o esperado? O exemplo mais evidente disso e o que está na mídia hoje é o do Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol. Ele surgiu no Santos com 16 anos, já como uma grande promessa. Ficou 2 anos como reserva do time principal até completar os 18 anos. Com 18 anos ele era uma das principais apostas do time do Santos para o ano e correspondeu dentro de campo. Correspondeu tanto que ele foi convocado para a seleção brasileira e até participou como titular da conquista da primeira medalha olímpica. Depois desse começo da carreira espetacular, quando ele tinha apenas 20 anos, ele foi contratado pela Inter de Milão. Os 2 anos dele na Europa foram uma decepção. Aí ele decidiu voltar para o Santos para recuperar o futebol. Detalhe, ele tinha apenas 22 anos, ou seja, ele ainda estava no começo da carreira. No Santos ele provou de novo que é um grande jogador. Foi artilheiro da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Em 2019 ele foi contratado pelo Flamengo e desde então vem fazendo mais gols que qualquer outro jogador aqui no Brasil e foi merecidamente convocado para voltar à seleção brasileira. Vamos parar para analisar os fatos. Em 2016 ele era cotado como o próximo camisa 9 da seleção brasileira. Em 2017, ele era um fracasso que deu errado na Europa e por isso não servia mais. Em 2018, ele provou que era um excelente jogador, mas ainda tinham dúvidas por conta de um ano ruim que ele tinha feito em 2017. E agora, em 2019, ele voltou a ser a sensação aqui no Brasil. O futebol é uma montanha-russa. E isso que acontece com o Gabigol também irá acontecer com seu filho. A palavra-chave é amadurecimento. Não tente dar o passo maior que a perna. Não tem como evitar essas voltas no mundo do futebol, mas tem como você se preparar para essas voltas. Eu vou falar sobre isso um pouco mais no final da aula. E só pegando um gancho rápido aqui com a história do Gabigol, vocês têm ideia de quantos jogadores brasileiros tiveram uma trajetória parecida com a dele, mas no momento de baixa fizeram escolhas equivocadas e acabaram com a carreira precocemente? Milhares. Nessas situações de baixa, a família é a principal força do atleta. Agora voltando para o assunto da aula. Você não pode procurar testes em clubes de grande expressão como São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e outros grandes, se seu filho nunca chegou a competir em nenhum campeonato. Ninguém começa no melhor campeonato do mundo, ninguém começa no nível mais difícil. Qualquer ser humano, antes de aprender a correr, tem que engatinhar, depois começar a andar e depois correr. Você, atleta, família, precisa entender que assim como em qualquer ramo profissional, existe uma evolução gradual. Para você se tornar um advogado, você precisa fazer escola, fazer vestibular, passar na prova da OAB e tantas outras coisas. E só depois você vai atuar como um advogado. Para um jogador de futebol não é diferente, existe um passo a passo simples a ser seguido. O primeiro passo é você colocar seu filho em uma escolinha, projeto social, clube social, qualquer que seja o clube,
para que ele possa desenvolver seu futebol. Um jovem atleta precisa se ambientar a competições, não só a competição entre times durante o jogo em busca da vitória, mas também competições dentro do time para ganhar a sua posição de titular. O quanto antes um atleta se acostumar a viver com competições constantemente e encarar isso com naturalidade, maiores são as chances dele ter um sucesso. Lembra que falamos na primeira aula sobre o apoio dentro de casa não pode ser uma pressão para o atleta? É justamente por isso, todo atleta já convive com uma pressão e competição natural. Então, resumindo, o primeiro passo é colocar seu filho em uma escolinha, clube, projeto ou qualquer time que dispute campeonatos que você tenha fácil acesso. Depois que seu filho estiver competindo naturalmente, evoluindo constantemente dentro dos jogos e treinamentos, você terá 4 opções de caminhos. O primeiro caminho é a famosa peneira ou avaliação. Você pode procurar uma peneira ou avaliação de um clube maior e mais competitivo da escolinha que você está jogando. Um clube que dispute grandes competições da categoria de base. Cuidado com esse passo. Você não pode esperar pelo momento que estiver perfeito e ser o melhor jogador do mundo, mas você também não pode ser muito rápido e frustrar o jovem atleta. Você precisa encontrar o momento certo e quando você estiver acompanhando seu filho nos jogos, você saberá esse momento correto. Lembra da história do Gabigol, né? O segundo caminho é a indicação dos treinadores da escolinha. Muitas escolinhas têm convênio com clubes de maior expressão que disputam campeonatos maiores. Se seu filho estiver jogando por uma dessas escolinhas ou projetos, os próprios treinadores irão avaliar o momento certo e vão indicar o seu filho para fazer teste diretamente no clube. O terceiro caminho é ser visto por um recrutador de clube. São eles os scouts ou observadores. Muitos clubes contratam olheiros e espalham eles pelo Brasil inteiro. Esses olheiros têm uma missão: encontrar talentos que ainda não estão prontos para levarem para seus clubes e trabalharem com eles. E só tem uma forma desses recrutadores encontrar o seu filho: jogando em algum campeonato por algum time. O quarto caminho é ser visto por um empresário. Notem que eu deixei esse caminho por último, e eu fiz isso porque esse caminho é o menos provável nessa fase. Empresários gostam de pegar atletas que já estejam jogando em clubes de maior nome e como que já estão se destacando com os melhores campeonatos de base do Brasil. Eles gostam de pegar atletas já formados e amadurecidos. Mas isso pode sim acontecer, de um empresário ver seu filho jogando um campeonato de menor expressão, se encantar por ele e decidir investir na carreira dele. Notem que eu falei aqui, ele vai decidir investir no seu filho, não ao contrário. Ele não vai pedir para que você pague algo. Ou seja, se algum empresário ou que se diz ser empresário vier atrás de você, procurar por você, falando para você colocar em dinheiro para investir na carreira do seu filho, para correr atrás, para colocar em algum clube, fuja dele. Não use a desculpa de não ter um empresário influente como justificativa. Não seja esse tipo de familiar ou atleta que terceiriza a culpa. Se você trabalhar e estiver jogando em alto nível, as principais competições, o momento certo de um empresário abordar você irá chegar. E os familiares, vocês precisam saber avaliar e escutar os empresários quando seu filho começar a despertar interesse deles. Nós também iremos orientar vocês sobre como agir nesse caso. Fiquem tranquilos. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje é: será que seu filho está no nível necessário para buscar o próximo passo? E o próximo passo é relativo em alguns casos. Vou dar alguns exemplos com os alunos que participaram do curso O Segredo dos Jogadores, que nós criamos justamente para ajudar as famílias dos atletas. O Daniel Januzzi foi um dos primeiros alunos do Segredo dos Jogadores. Isso foi lá em março deste ano. O filho dele estava jogando por uma escolinha local, lá no Espírito Santo, e depois de algum tempo se destacando, ele decidiu trazer o filho para São Paulo para fazer um teste no Palmeiras. Ele fará avaliação pelo clube e ainda não sabemos se vai dar certo ou errado no Palmeiras. Mas temos certeza que o filho Daniel sabe como lidar com a competição entre atletas em avaliação. E o Daniel saberá como lidar com qualquer resultado que seu filho tiver nessa avaliação. No caso do Daniel, o filho dele já está pronto para buscar desafios maiores. Pode ser que seja no Palmeiras ou pode ser que seja em outro clube. Mas o fato é que, independente do resultado, o Daniel e seu filho não sairão dessa experiência frustrados. Eles sairão, no mínimo, mais fortalecidos para a batalha constante dentro do futebol. Outro exemplo é do Elis Araújo, pai do Matheus Muniz, que participou da turma de julho do Segredo dos Jogadores. O Matheus é de Rondônia e hoje joga pelo Brazuca Esporte Clube. Durante uma conversa nossa com o Elis, ele contou que o plano dele é levar o Matheus para fazer uma avaliação na Europa. Mas nós concordamos que ainda não era o momento certo para dar esse passo e que o Matheus precisava ainda passar por algumas fases do amadurecimento dele como um atleta em Rondônia ainda. Já o exemplo do Jaime é diferente dos outros dois. O filho dele, Gabriel Ábido, já é jogador do Palmeiras Sub-11 e se destaca dentro do clube. O próximo passo dele seria subir de categoria para Sub-13. Essa transição de categoria pode ser difícil para alguns atletas e pode ser mais fácil para outros.
No Segredo dos Jogadores, nós falamos sobre essa transição mais a fundo. E para fechar essa aula com chave de ouro, eu separei uma pergunta especial que chegou pra gente. Eu vou ler aqui para vocês. Milton, eu sempre acompanhei o seu trabalho e te admiro muito, mas tenho medo que para ser jogador é preciso ter um dom natural que vem de dentro. Todos esses jogadores que você citou, que ajudou, são craques e sempre foram ótimos jogadores. Você tem algum caso de jogador que não era tão bom, mas acabou virando jogador de futebol? Primeira coisa, existem jogadores na base de São Paulo que eram mais talentosos que o Kaká e que o Lucas Moura, por exemplo. O Kaká não foi titular durante toda a sua formação, ele acabou se tornando o melhor jogador do mundo. Existe melhor exemplo que esse? Foco, trabalho, determinação e apoio da família que podem levar qualquer jogador ao sucesso? Mas eu sei que você pode pensar, meu filho não é tão bom quanto o Kaká, por que eu devo apoiar ele no futebol? Eu vou te dar um motivo em forma de um exemplo. A família do Diego Giraldi entrou para os Segredos dos Jogadores em março e seguiu o curso direitinho. Em junho, nós tivemos a oportunidade de acompanhar um jogo dele. Depois do jogo, nós conversamos com a família e citamos muito que ele tinha algumas características de jogador de futsal. Um mês depois, a mãe dele nos liga e conta, talvez a grande notícia do ano. O Diego assinou com a Roma da Itália e está indo jogar futsal lá. Olha só a foto dele assinando com a Roma. O Diego estava jogando por um clube pequeno aqui em São Paulo e em menos de 5 meses mudou completamente o rumo da sua carreira. Ele está indo jogar futsal na Roma, um dos maiores times da Europa. A família do Diego Giraldi é um grande exemplo que o seu filho não precisa ser o Kaká para você apoiar ele. O Diego é um grande exemplo para você que duvida do seu potencial. Nós queremos cada vez mais ter casos como esse que citei, de famílias e atletas que participam do curso O Segredo dos Jogadores e mudam de alguma forma a mentalidade e o caminho que eles estavam dentro do futebol. Você deve estar agora se perguntando, o que é exatamente esse curso O Segredo dos Jogadores? A verdade é que antes de eu explicar o que é o Segredo dos Jogadores e como você pode participar dele, eu preciso explicar para você e seu filho exatamente o que é ser um jogador de futebol e como ser a família de um jogador de futebol. Eu e meu pai vamos gravar a terceira aula contando um pouco sobre como é a vida de ser um atleta de futebol e como são as famílias fora de campo. Agora vou ler algumas perguntas aqui que selecionamos para responder. Bom, vamos lá, vamos ler a pergunta do Cardoso Sá. Bom dia, adorei a dica e tenho uma pergunta. Como saber o momento exato do meu filho que treina salão passar a treinar futebol de campo? Ou ele pode seguir jogando os dois? Bom, Cardoso, o momento ideal seria na transição do sub-13 para o sub-15, né? Eu acredito que enquanto ele estiver na categoria sub-13, ele pode ainda ir treinando o futebol de campo com o futebol de salão, conseguindo conciliar os dois. E a partir do sub-15, se ele tem o desejo e sonho de ser um atleta de futebol de campo, eu acredito que é o momento certo de ele fazer essa transição e dedicar o total tempo dele ao futebol de campo. Porque com o tempo você vai acabando criando alguns vícios se você permanecer muito tempo no futebol de salão. E isso não seria bacana. É claro que tem algumas partes que são interessantes, você pegar no futebol de salão e conseguir transitar e levar isso para o futebol de campo. Como domínio de espaço, se você ficar muito tempo no futebol de salão, você acaba perdendo um pouco a noção e tantos outros fatores aí em diante. Você acabou não falando a idade do seu filho, mas se for ter um momento correto, eu acredito que a transição seja nessa fase de sub-13 para sub-15. Bom, outra pergunta é do Marcos Vinícius Fraga. Meu filho tem 7 anos, o professor exige muito dele nas aulas. Ele deu uma desanimada. O que posso fazer? Bom, Marcos, eu acho que o primeiro passo seria você conversar com seu filho e entender o real motivo desse desânimo dele. Se é por causa da exigência do treinador, da escolinha, ou se é por alguma outra questão. Se ele não está confortável no ambiente, com os outros colegas, ou se ele deu uma desanimada porque, não sei, às vezes está se sentindo inferior aos outros companheiros de equipe, da escolinha, ou se é porque ele não tem mais vontade de jogar bola. Precisa tentar saber isso, o real motivo desse desânimo dele. Mas também posso te dizer uma coisa, são fases que são normais de passar. Em algum momento você está animado, outro momento você dá uma desanimada, mas acredito que naturalmente, assim, se você tiver uma boa conversa com ele, tentar entender esse ponto e depois você manda uma mensagem para a gente ver se a gente consegue ajudar em algo mais. Bom, a outra pergunta é do Elton Miguel. Meu filho tem 10 anos, alguns me indicam levá-lo para fazer teste no Cruzeiro. Quero saber qual é o momento ideal. Bom, Elton, a gente comentou e falou um pouco na aula de hoje sobre exatamente esse momento, de levar o filho para fazer uma avaliação em um clube de renome nacional, né? No caso, o Cruzeiro seria.
Acho que, como a gente citou lá, a gente precisa ter uma autocrítica boa, você e o seu filho, né? Sentir que se é o momento certo para irem fazer essa avaliação, tanto tecnicamente, tem que ver se ele já está preparado, fisicamente, psicologicamente, e a partir daí vocês sentarem, conversarem e decidir. Claro que se não for agora, se vocês optarem em esperar por mais um tempo, não vai ser tarde, tá? Com 10, 11, 12, 13 anos é super tranquilo fazer avaliação, né, nesses clubes, tá? E não é tarde. Começa a ser tarde quando você passa para o sub-15, sub-17, aí você começa a estar atrasando um pouco a formação de um atleta que quer chegar a se tornar um atleta profissional. E é basicamente isso, gente. Na sexta-feira eu espero todos vocês. Se for possível, vocês deixarem aí alguns comentários, algumas dúvidas. A gente fica super agradecido. Valeu, abração.